Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos mais uma vez no nosso podcast, Um Papo Solto, e dessa vez nós vamos falar com a irmã Meire. A nossa irmã Meire, ela é mãe de 3 filhos, tendo 2 meninas, já a mulher também casada, e um menino. E Deus deu a graça para elas também ser avó. É avó de 2 netos maravilhosos, e esposa do evangelista, né? Irmão Valdir. Para nós um prazer estar recebendo a nossa irmã Meire, e também para nos acompanhar, está aqui a Cris. Gostaria que a irmã Meire falasse alguma coisa. Seu nome é Meire mesmo ou altera alguma coisa? Não. A paz do Senhor, boa tarde, boa noite, bom dia, é o horário que cada um vai assistir. Meu nome é Maria Maeli Ângelo, porém começou a me chamar de Meire, as pessoas começaram a me chamar pela pronúncia do Maeli, algumas pessoas tinham dificuldade de falar. E ficou Meire e ficou chamando de Meire, mas de batismo é Maria Maeli Ângelo. Seu presente, irmã Cris, e a paz para o povo. A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem, na nossa conversa, automaticamente a nossa irmã Cris, por alguns momentos, também estará batendo um papo junto com a nossa irmã Meire. Irmã Meire, eu gostaria de abrir a primeira janela usando aquela palavra que está no livro do profeta Isaías, o 64:4. Ali ele fala de 2 coisas. Primeiro, o que os olhos não viram, e o ouvido. E o ouvido ele fala 2 vezes. Esse ouvido que aparece ali é apenas o ouvido carnal ou é o ouvido espiritual? O que acontece ali? Eu acredito que é o ouvido espiritual. A irmã pregaria assim? Eu preciso ler o contexto todo, né? Mas acredito que fala do ouvido espiritual. Certo. Essa primeira fala é que nós vamos tratar de assunto bastante agressivo nas coisas de Deus. E a irmã consegue entender que nós estamos com dificuldade de ouvir a voz de Deus no tempo atual? Sim, com certeza. E o que a irmã falaria nisso? Então, a gente vive um tempo que, assim, se fala muito sobre tudo, mas se ouve pouco. As pessoas estão, eu diria que sem sensibilidade para as coisas de Deus. Irmã Meire, a história sempre aparece, e ela aparece assim de uma forma bastante abrangente, e aquilo que o próprio Deus falou com Moisés e o seu irmão Arão, e ele falou uma palavra também com Miriam. Ele disse que quando está lá naquela história do Êxodo, que eles falaram mal de Moisés, e Deus dá uma resposta muito bonita ali. E muitas das vezes as pessoas não conseguem valorizar aquilo. Tem irmão que tem sonho, outros têm visões, e muitas das vezes, quando alguém fala na igreja, é muito mal interpretado. Dá para dar um lampejo a respeito desse assunto? De quando a pessoa é mal interpretada? Não, da história de Moisés, né? Que o próprio Deus disse que Moisés é cara a cara, não é isso? Sim, sim. Com Miriam e com Arão é diferente. Eu falo em sonho, não é certo? Que a irmã diria nisso? E principalmente trazendo para o tempo atual. Então, ali a gente vê claramente que é como se Miriam e Arão questionavam a escolha, né, de Moisés. Isso. Porque Miriam é aquela que cuidou de Moisés quando era pequena. Praticamente Miriam está dizendo, ô menino, eu troquei suas fraldas, ô menino, eu te acompanhei. Certo. Agora você fica falando como se você fosse superior a nós. Então eu acho que é nesse sentido de que eles não aceitavam de que Moisés era diferente. Porque a escolha é de Deus, né? Não adianta ninguém questionar. Certo, então a irmã vê aquela visão como certa ou como errada, a visão de Miriam e Arão? A deles em relação a Moisés é errada, eles não podem questionar o que Deus escolheu, não há como questionar. Acho que eles achavam que por ser o mais novo, Sim, né, irmã Meire? porque Moisés era o mais novo, porque Deus sempre agiu assim na contramão. Deus sempre foi assim, pegou o improvável, mais novo. Moisés nem sabia falar, né? A Bíblia fala, né, que ele tinha dificuldade na fala, não sabemos direito o que era, mas
Então, assim, eles questionavam pelo sentido de dizer assim, nós somos mais bem preparados do que você. Certo. Mas Deus tinha um negócio diferente com ele. Com ele, Deus falava cara a cara. Muito bem. Então, se olhar essas vertentes aí, nós vamos entender que eu tenho que considerar e respeitar aquilo como Deus usa a outra pessoa, seria assim? Sim, com certeza. Muito bem. E que palavra você perguntaria para a irmã Miriam? Para que ela fique mais solta, estou percebendo que ela está tensa. A irmã Miriam, eu sempre escuto a irmã Miriam sempre falar do testemunho dela, né? Ela conta o testemunho dela, como que ela conheceu a Cristo, né? Como ela chegou a Cristo. Eu sempre fico observando, algumas vezes ela contou esse testemunho, né? E eu sempre quis perguntar para a irmã Miriam, né? Porque então seus pais não eram crentes, né, irmã Miriam? Então, é assim, começando já bem da infância, ó. A minha mãe era crente e a minha mãe morreu, deixou 5 filhos pequenos. Eu fiquei com 2 anos e meio, tinha um irmão mais novo que eu, com 1 ano e pouco, e desses 5 filhos, a mais velha tinha 8 anos. Então, a minha mãe morreu, e aí meu pai não era crente, então meu pai casou logo com outra mulher, e aí nós ficamos sendo criados num lar católico. Assim, católico, mas sem ir nem na igreja. E aí aquele lá totalmente disfuncional, meu pai bebia muito, minha madrasta era uma mulher muito nervosa, amaldiçoava a gente o tempo todo, porque ela não gostava da gente. Então, assim, era muito sofrimento na minha casa, pobreza, muitas coisas. E aí, quando eu tinha 15 anos, eu fugi de casa. Deixei uma carta pro meu pai, que eu amava ele, mas que eu não queria mais ficar em casa. E aí eu fui embora, arrumei uns amigos que me apoiaram e fui embora. Passei 2 anos fora de casa. Nesses 2 anos, né, fazendo tudo de liberdade, que eu achava que era liberdade, porque nesse período eu já estava revoltada com muitas coisas que eu via dentro da minha casa. E aí, desses 2 anos que eu fiquei fora, depois eu resolvi voltar. E cheguei em casa, falei pro meu pai que ele me perdoasse, me recebesse de volta. Só que interior, que todo mundo sabe a vida de todo mundo, meu pai disse que não me queria mais em casa, porque eu já tinha envergonhado muito a família. E aí meu pai disse, não quero mais você em casa. E aí, quando eu voltei para as pessoas que tinham me acolhido, ninguém também queria mais. Mas já era um plano de Deus. E aí eu viajei do interior onde eu morava, no interior chamado São Bento do Una. Eu conhece, já ouvi, né? Falar. Até o Recife, certo. Mais ou menos 5 horas de viagem, ou 4 horas, não lembro direito, sem nunca ter ido ao Recife. Não conhecia Jesus, não sabia nada sobre o Senhor. E cheguei no Recife, por volta de 3 horas da tarde, peguei o metrô e fui parar na Praça do Diário, que o senhor também conhece, né? Sim. Praça do Diário. Fui parar na Praça do Diário, sentei lá com aquela sacola de roupa na mão, eu só tinha 17 anos, não sabia para onde ia, e de repente chegou um grupo de crentes para fazer um culto relâmpago, que tem no Nordeste, o senhor conhece, e até hoje ainda tem esse culto relâmpago, é chamado porque é um culto que ele é feito em 15, 20 minutos, e depois eles vão para outro lugar. Evangeliza aquele local e depois vai para outro lugar. E eles fizeram aquele culto e o pastor o tempo todo dizia, irmãos, hoje o culto não era aqui, mas Deus me mandou fazer o culto aqui. E foi seguindo aquele culto. Certo. E quando ele terminou de falar, eu não entendi nada sobre a palavra, sobre nada. Uhum. Mas eu estava ali, tipo assim, Deus, eu não sei o que eu faço da minha vida. Quando ele acabou o culto, ele falou, tem alguém para aceitar Jesus? Eu levantei a mão. Se eu falar para você que eu entendi direito, eu não entendi, mas certo. Eu levantei a mão. Era o seu momento. Aí ele pegou, orou por mim, falou assim, depois que ele terminou de orar, os irmãos já recolhendo a caixa de som, e ele falou assim, onde você mora? Eu falei, eu não moro em lugar nenhum, a partir de hoje eu não tenho para onde ir. Literalmente, irmãos, desse jeito. Uhum. E aí aquele pastor, ele já era um pastor assim de meia idade, ele foi lá falar com a esposa, aí conversou com ela, voltou e falou assim, minha filha, Deus me disse, leve para casa e cuide, que é vaso escolhido. Aleluia. Meu Deus. É coisa assim que coisa é lindo, é só para quem crê mesmo. Uhum. E eles me levaram para o bairro lá de Jardim São Paulo, de Recife, eu falo os lugares, porque quem conhece sabe. Uhum. Fui morar no bairro de Jardim São Paulo, com essa família, e eles cuidaram de mim, me deram roupa para vestir, me levavam para o monte, para o círculo de oração, que era o dia inteiro, para a escola dominical, foram me ensinando a servir a Deus, e eu passei 2 anos e meio morando com essa família. Ajudava no serviço da casa, fui cuidada, fui alimentada, fui doutrinada. E depois de 2 anos e meio, eu conheci meu esposo, Valdir, e aí nós nos casamos, e aí seguiu-se a nova história. Então você casou lá, né, irmã Miriam, no Pernambuco? Casei lá. Essa história, essas pessoas estão vivas?
Esse senhor já não está mais. Não. Não, a esposa dele está. Tá. Mas Certo. ele já não está mais. Muito bem. Dentro disso tudo, hoje a irmã Meire teria assim algo que aconteceu fora agora, vivendo o Evangelho, que a irmã entende como relevante, um milagre, alguma coisa que dentro dessa trajetória a irmã possa contar também nesse nós temos muitas coisas. Por exemplo, aí depois que eu casei com o Valdir, aí eu fui morar no bairro de Jardim Paulista, porque aí ele tinha uma casa no quintal da mãe dele. Nós fomos morar lá. E quando a gente estava morando lá, depois eu tive a minha primeira filha, a Sara, e um dia Deus mandou um vaso na nossa porta e literalmente fez como fez com Abraão. Disse para mim e para o Valdir: Deus está mandando vocês arrumarem as malas e ir embora para outro lugar, porque senão neste lugar nenhum dos dois vai conseguir servir a Deus. Legal, pai, coisa séria, né? Coisa séria, porque a gente vivia naquele quintal da família, a família grande, a família do Valdir é numerosa, e aí todo final de semana churrasco, festa, pagode, não sei o que, e só nós dois tentando servir a Deus. E Deus sabia, então Deus pega os dele e esconde, né? Deus tem suas maneiras de preservar os seus. E aí Deus foi e orientou. E aí o Valdir conseguiu conversar com uma ex-cunhada dele que morava aqui em São Paulo, também sem a gente nunca ter vindo, e veio embora para cá e iniciou a vida aqui. Estamos aqui hoje, já há mais de 30 anos. Deus na história o tempo todo. O tempo todo conduzindo a história. Eu lembro que quando eu cheguei em Morato, ainda a igreja lá na Afonso Moreno, sim, aquela igreja ali, e um dia, não sei se foi uma vigília, foi o primeiro contato visual assim que eu pude ouvi-la e também conhecer, né? E eu fiquei admirado assim o jeito que a irmã conduz a palavra de Deus. A irmã só fala ou também canta? Não, na verdade eu dou mesmo é pregar. Eu gosto de cantar, me aventura até, mas realmente é mais pregar mesmo. Me permite uma pergunta? Sim. Sempre que as coisas estão acontecendo, a irmã costuma ouvir alguma orientação ou simplesmente vai pela intuição? Eu vou pregar isso aqui. Você lê, porque tem palavras também que elas são reveladas, né? Sim. Acontece isso com a irmã ou simplesmente o fato só do conhecimento? Não, a maioria das vezes é sempre assim. Eu peço a Deus que me guie, porque cada povo é um povo, né? E eu sempre falo: Senhor, eu não sei quem eu vou encontrar naquela igreja, nem como as pessoas estão, porque as pessoas chegam e cada uma vem de um jeito. Então eu peço a Deus, Deus me orienta, me dá a palavra, e quando eu chego lá, Deus confirma que realmente era aquilo, ou muitas vezes Deus muda a palavra também. Às vezes eu, do meu coração, escolho algo, quando eu chego lá, Deus fala: não é isso que você vai falar, mas sempre busco a orientação do Senhor e que o Senhor me conduza. Jamais quero fazer nada de mim mesmo. É o melhor caminho, né? Melhor caminho, é verdade. Muito bem. Já aconteceu algo assim nas suas ministrações que chamou a sua atenção? Algo impactante, alguém ser curado, coisa desse tipo? Ou nunca contemplou nada nesse sentido? Já bastante coisa assim importante. Já teve momentos de eu estar ministrando e a pessoa vir já diretamente para o altar, ajoelhar e falar: eu quero Jesus agora, eu quero aceitar agora, porque a palavra impactou, e a pessoa fala: não, eu quero aceitar Jesus agora, e a gente tem que parar para poder abraçar e fazer a oração. Então já vi muita coisa linda. Irmã Meire, eu sei que a trajetória de uma serva de Deus e de um homem de Deus ela é bonita, mas tem hora que é preciso parar para fazer outras coisas. Sim. A irmã estaria disposta, muitas vezes, a abrir mão, porque se Paulo, por exemplo, ele abrisse mão e fosse para o ministério, Paulo não seria Paulo. Sim. Tá certo? Talvez estaria preso ali a doutrina e o seguimento dos apóstolos. Hoje, querendo ou não, a irmã é muito requisitada, certo? Suponhamos que amanhã, hoje a irmã já lida com o trabalho de ciclo de oração. Sim. Se for tomando corpo cada vez mais isso, a irmã estaria disposta a abrir mão desse ministério tão bonito de pregação? Não, jamais. Isso não tenho nem dúvida.
Eu Não tem respeito, como, né, nem irmã tem Meire? como. É como diz Jeremias, a palavra é como fogo que arde no meu peito, ainda que eu queira, eu não posso contê-la. Certo. Mas muitas das vezes você sabe que pode acontecer certas coisas que não é impedindo, Eu sei, mas certo? tomando outra Mas forma, né? infelizmente, se você vai cuidar, como dizer, eu vou cuidar disso aqui, eu não vou ter tempo mais para fazer, Ah, né? então, se eu tiver que escolher entre uma coisa e outra, eu vou escolher pregar. Eu até estava falando outro dia na escola dominical, uma irmã me perguntou sobre o chamado, né? Ela falou assim, pastora Ziel, que ela falou algo semelhante assim, né? O Ministério da Palavra é um chamado também, né, irmã? É uma vocação. E aí ela perguntou assim, se pode ser se um tempo esse chamado ele aflora mais e daqui uns dias eu tô em outro chamado desse aqui eu já esqueci. Eu falei, não, o chamado ele não é assim, né? O que pode acontecer é o quê? Em meio àquele chamado, o Senhor vai acrescentando, né? Mas irmã, nunca sofreu impasse por ser pregadora? Porque normalmente sempre um vai contradizer, olha, não vai. Você tem a questão, o Valdir. O Valdir, ele me apoia muito apoia. mesmo. Tanto é que eu falo que eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tenho um marido que, graças a Deus, me apoia, me incentiva, me ajuda, vai comigo, entendeu? Mas, assim, a oposição de algumas pessoas sempre tem. Sempre tem. Mas uma coisa que eu tenho é convicção, chamado. Porque, querendo ou não, hoje nós conversamos, por exemplo, com a outra palestrante e foi perguntado, por exemplo, Meire dirige? O quê? Dirige carro. Não. Não tem curiosidade para resolver isso? Tenho, faço assim, eu tenho carta, tá? Tenho carta há 10 anos, acabei de renovar esse ano, mas dirigindo não tem, porque assim... que falta? Coragem. Porque assim, pastor, eu já dirigia, eu já conseguia, quando eu estava até no setor 43, eu já ia na igreja próxima, voltava, mas aí eu bati e eu fiquei com medo. Ficou um trauma. Geralmente, mas Jesus pode resolver Não, eu já estou em oração, Jesus resolve isso aí. Porque o mais difícil ela já tem, que é a carta, né? É o mais difícil. E eu fiz uma conotação nesse sentido, porque parece, eu não sei, acho que as mulheres são muitas que têm carta engavetada. É verdade. Não consegue dirigir. Então vamos resolver isso, né? Vamos resolver. Pode deixar que a próxima vez que eu voltar aqui, já vou estar pelo menos começando a tentar. Uma pessoa que eu admiro, assim, no sentido de direção, é a irmã Zidete. Nossa! Zidete, ela é... Piloto de fuga. Não, ela e a Lene... Eu acho que Lene, pelas falas que ela teve aqui, vamos falar que é uma de motorista de rua de casa. Nada, a Lene vai até em rodovia. Não, mas é que houve uma necessidade aí. Eu fui para Minas com ela e com o Samuel, a gente foi atender uma agenda lá, quando o pai dela estava dirigindo lá, a igreja lá em Minas, e teve um momento que o Samuel deu o carro para ela, foi lá na estrada, veio para Minas. Vê esse direito. Foi, eu tava lá, só testemunhou por lá. Ô, Lene, vocês gostam. Vou deixar e ela parece não ter medo, né, irmã? Nada, que dirige caminhão, trator, qualquer coisa. Não, eu vejo pelo jeito dela, ela parece não ter medo. Lene é das minhas. Olha. É uma das minhas. É que assim, a gente, pelas falas que ela falou, disse, puxa vida, né? Eu era mais acostumada a dirigir rua de casa, essas coisas todas. E chegou um momento que ela falou, precisava desafiar ela mesma, né? E ela disse que foi para Mauá, ou foi não sei para onde. E disse que foi uma luta, viu? Disse que foi orando e voltou orando. Disse que não corou tanto. É bom para orar. Deus tem situação para a gente orar. Mas acho que depois disso ela já está bem. Não, a Lene é muito legal. Isso tira dela. Então vamos caminhar assim nessa conversa. E uma coisa eu sei. Essa fala ela é esclarecedora, porque nós temos muitos, certo? Muitos irmãos que não acreditam mais no dom de língua e também na profecia
Eu não sei se o altar está matando os profetas, porque nós veio de lá e a Sim. gente viu e ouviu muitas coisas que se aconteceu. Nós estávamos em outro mundo ou estava como que se de repente nós estava como fosse com anestesia? E a gente ouvia. Exatamente. Deus usar as pessoas e acontecer. Exatamente. E hoje nós estamos ouvindo muita gente falando contra. Eu não estou entendendo, mamãe. Não, isso aí a gente vê que já é o fim dos tempos, que é a palavra de Deus se cumprindo. Existe um movimento já, como fala que quer... Mamãe, a senhora vai responder esse assunto no segundo plano. Conta. Olá, meus irmãos, voltando para a nossa conversa solta. Alguns irmãos, muitas das vezes, dizem essa conversa solta tem hora que ela fica um tanto pesada, né? Mas nós estamos por aqui. A irmã Mary, ela ouviu essa última pergunta. Há condições de responder? Sim, hoje nós vemos que já existe um movimento para tentar despentecostalizar a igreja. Uhum. Ou seja, dizer que batismo no Espírito Santo não existe, profecia não existe. Então nós vemos que há um movimento, eu diria que praticamente mesmo do inimigo, para tentar apagar a chama da igreja. Certo. Porque se a igreja perde esse fervor do Espírito Santo, ela se torna uma mera reunião. Certo. Para mim, perde total sentido. Então, assim, nós temos que continuar na nossa convicção. Tanto é que eu vejo algo assim interessante. Eu vou pregar nas igrejas e muitas vezes eu falo assim, quem não é batizado no Espírito Santo, deseja ser batizado, vem aqui na frente, nós vamos orar e Deus pode lhe batizar. Uhum. Muitas pessoas levantam a mão e eles vêm à frente, mas eles vêm completamente assim, parados. Você vê que não há aquele fervor na busca. Certo. Parece que há um desinteresse. O senhor deve lembrar, quando eu aceitei Jesus, e eu sei que no seu tempo também deve ter sido assim, qual era o nosso maior desejo? Ser batizado no Espírito Santo. Assim que eu aceitei, meu Deus, o meu maior desejo era ser batizada. Certo. Hoje a gente não vê essa busca, porque parece que estão apagando essa chama. Certo. E a Bíblia diz, não extingais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. É a falta eu lembro que sempre diziam para nós, quando ajoelhar, glória a Deus, aleluia, sim, glória a Deus, sim. aleluia. E a gente ficava ali naquela peleja espiritual. Buscando. E quando menos pensa, Deus batizava. Exatamente, mas havia uma sede pelo batismo. Então, assim, eu creio que hoje em dia há um movimento já em andamento, já faz algum tempo, de esfriar a igreja. Certo. Dentro do que nós enxergamos hoje também, está acontecendo muita coisa e a irmã enxerga que o altar ele está relativado. Eu enxergo, sim, com certeza. Com certeza. O que dá para falar a respeito disso? Porque assim, hoje em dia, assim, cada um tem sua visão. Então, de repente, aquilo que eu falar, isso é errado, a pessoa diz, não, mas no meu ponto de vista não é. Então, relativizaram tudo. Certo. Então, cada um quer a sua visão, o seu achismo. A Bíblia não é mais a regra de fé e conduta. Certo. Cada um quer andar no seu achismo. Cada um tem a sua verdade. Tem a sua verdade. Então, desde que do seu ponto de vista você esteja certo, então começou a relativizar tudo. Tudo ficou normal, nada está fora do comum, está tudo certo. Irmã Mary, nós tínhamos uma visão, e sempre no batismo, no culto de ceia, se pedia muito perdão. Sim. O povo estava tão errado lá e o povo hoje está tão santo. No tempo atual, o que acontece? O povo era mais temente, irmão, quebrantado. Certo. Era mais temente. Eu lembro nitidamente, eu nova convertida, que a gente ia nos cultos e a gente tinha medo de um profeta revelar se a gente tinha alguma coisa de errado. Eu tinha medo. É verdade. Por exemplo, quando eu aceitei Jesus, porque eu tenho 30, vou fazer 33 anos que eu sirvo a Deus. Né? Desde esses meus 17, eu aceitei e, graças a Deus, sempre na presença do Senhor. Na época que eu aceitei, se você tirasse uma ponta de cabelo, você era disciplinado. O senhor vai lembrar, né? Não podia ter televisão, não podia ter rádio, as mulheres tinham que ter a sua roupa bem composta. E eu lembro que, às vezes, a gente tirava uma ponta de cabelo e ia para a igreja com medo, porque tinha medo que a gente ia ser revelado. Então, assim, havia muito temor, pastor. Aqueles pedidos de perdão eram sinceros, eram verdadeiros, era de temor, você via gente chorando na frente. Se hoje não tem mais, por causa disso, porque relativizaram. Agora, deixou tudo normal. Não é a falta também de ver, se a gente olha para aquele capítulo 7 de Lucas,
aquele acontecimento de Naim, Sim, daquela mulher, você vê que no versículo 16 diz que se apoderou o temor, sim. por eles ver o feito, Ver o o feito. acontecimento. Isso. Precisa acontecer tudo aquilo para que haja temor na igreja? Então, no meu ponto de vista, não precisa. Não precisa. O servo de Deus, ele já conhece o Senhor. Certo. Os milagres, eles servem para quem não conhece Jesus poder crer. Certo. Mas nós que conhecemos o Senhor, nós já temos que ter aquela nossa vida avivada só pelo fato de sabermos quem é o Senhor. Certo. Eu sempre falo para Jesus na minha oração, Senhor, eu não preciso que o Senhor faça nada para mim crer no Senhor, eu creio. Certo. Eu não preciso que o Senhor me dê nada para eu te amar, eu te amo, Senhor. E eu acho que falta isso hoje. Todas as pessoas que foram chamadas e escolhidas para uma missão, eles são testados. É como que se de repente nós trouxesse uma luz no sentido do Imetro. É como que ele passasse pela aprovação do Imetro de Jeová. Sim. A senhora já chegou a sofrer esse processo? E tem hora que é uma crise, desemprega todo mundo e fica. Sim. Chegou a passar por algum processo para poder orientar a turma nova? Que a turma nova vem com todo afoito, né, e não sabe o processo. Acha que é tudo, né, glamour. Não não. Quando eu aceitei Jesus, Deus começou a fazer promessa que Deus ia me usar muito. Deus começou a provar em todas as áreas, irmão, financeira, perseguição na igreja, sabe assim, eu passei de todo tipo de provação. Uhum. Então, assim, Deus vai sempre nos levar a um lugar de provação, Deus sempre vai nos... eu sempre falo que a estrutura tem que ser montada de acordo com o tamanho do propósito. Certo. Deus não vai pôr um propósito muito grande se não tem uma estrutura pronta. Certo. Ninguém vai pegar uma laje enorme e colocar simplesmente em parede sem estrutura. Não dá certo. Não vai dar certo. Então, a estrutura é montada de acordo com o tamanho do propósito. Certo. Se o propósito é grande, se prepare. Deus vai forjar essa estrutura para suportar o tamanho do propósito. Nossa, por algum momento já chegou a sofrer perseguição? É tão claro que, nossa, esse irmão está me perseguindo. Já, por parte de pastor também. Né? Já, por parte de pastor, porque as pessoas estavam com ciúmes. Isso, porque Deus começa a usar, porque as pessoas começam, porque eu gosto de ouvir a irmã pregar, então começa a entrar um espírito de ciúmes, entendeu? Já sofri perseguição, já vi pessoas claramente dizer, nossa, não vejo a hora dessa irmã sair daqui, da igreja, de onde eu congregava, por causa de ciúmes. Tá vendo? É o espírito de Saul, né? Isso. Mas isso também é a forma de forjar. Sim, também. O seu trabalho. É a forma de Deus forjar a gente também, para nos ensinar muita coisa. Eu estava pensando hoje em casa também, porque bem isso que a irmã Meire falou, que muitos pensam hoje que levar a palavra é status, né, irmã Meire? É uma vida de status, né? Nossa, de glamour. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, né? Mas a irmã Meire veio e falou do processo, sim, né? Que existe o processo, a estrutura. E aí eu fico pensando uma coisa, irmã Meire, é que Lutero ele dizia assim, não suba para o púlpito se antes você não tirou pelo menos 3 horas de oração. Verdade. Misericórdia. Pelo menos 3 horas. O Lutero falava isso. Então eu fico pensando assim, irmã Meire, quando a irmã Meire fala dessa estrutura, né, começa por aí. Exatamente. Não é, irmã Meire, pela oração, porque esses processos que a irmã Meire está falando que ela passou, se ela não tivesse uma vida de oração, a estrutura teria caído, desabado, né, irmã Meire? Então, o pastor também falou, pastor, de milagres, né? Será que as pessoas assim estão tão incrédulas porque não vê milagres, né? Não vê prodígios, maravilhas, né? São acontecimentos na igreja. E na minha concepção, a igreja, ela vive de acontecimento. Quem acompanhava Jesus não sabia o que ia acontecer. Mas sabia que tinha coisa que ia acontecer naquele dia. Caminhar com Jesus é todo dia uma aventura. Né? É dinâmico, né? É dinâmica, é para acontecer todo dia algo assim. Você vê que os discípulos caminhavam com Jesus e sempre tinha um milagre, mas quando acontecia algo, eles diziam assim, meu Deus, que homem é este? Que até o Mário veio, então assim, toda hora eles se surpreendiam. Isso. Só que se a gente for ver, né, irmã Meire, parte ou toda a vida do ministério do Senhor Jesus Cristo na Terra foi um ministério de oração. Foi de oração, né? Sim. Foi de oração. Os discípulos ainda não oravam, né? Porque não, Jesus ainda estava aqui. Isso. Então, por isso eles se admiravam dos milagres, né? O que os discípulos não resolvia
em 3 horas, Jesus vinha e resolvia em 3 minutos. Em 3 minutos. E aí ele fala, nos ensina, né? Exatamente. Nos ensina como é que... Aí o Senhor foi ensinar eles a orar. Então, o Senhor não foi ensinar a fazer milagre. O Senhor não foi ensinar a fazer prodígios de maravilhas. Isso. Ele foi ensinar a orar. Então dá para nós entender também que o ministério ele está orando pouco. Ah, com certeza. Sim. Eu não tenho dúvida que a Exatamente. igreja atual ora pouco. Mas acho que o culpado principal é o ministério. Sim, eu assim, pastor José, eu digo sem medo de errar, o altar precisa de homens assim de oração. De oração. O altar precisa de homens que se dobrem diante de Deus, que voltem a depender do Senhor. Porque está faltando dependência de Deus. A pessoa confia em saber falar, confia em saber fazer. Nos seus cursos. Nos seus cursos, na sua teologia, ele tem que voltar a depender de Deus. Porque o que é orar? Orar é depender de Deus. E o que é não orar? É dizer, Deus, eu não preciso do Senhor para nada. Eu É isso. estava trabalhando na igreja do Paulista e estava muito complexo, muito difícil o negócio lá, no tempo que eu passei. E eu fiz um propósito, 3 horas de oração. Era de 6 às 7, de 11 a meio-dia e de 6h30 para 7 horas. 7h30, o culto começou às 7h30. E a coisa ficou tão tensa. Até hoje a gente recebe esse presente de você começar a falar em línguas estranhas. Todos os crentes falam em línguas estranhas, é profecia. E tem gente que tem profecia linda na língua estranha. Certo? Só que os obreiros, muitos, eu acredito, se for dar número, 99% não sabe disso. Exatamente. Ele sabe, tem um conhecimento teórico, sabe aquela conversa de que você fez todo o planejamento de direção, tem toda a teoria, mas chegou o tempo da prática. Sim. Tá certo? Eu estava falando esses dias, por exemplo, pessoas que dirigem na cidade e vai dirigir na estrada, é totalmente diferente. Entendo. Certo? Tem hora que o outro está ultrapassando e você, pela teoria, você diz, eu estou no meu lugar. Não, se tem escapamento, escapa por tua vida. Exatamente. Vai para lateral. Exatamente. Tudo na vida cristã, eu estava até fazendo as anotações, irmão Meire, a gente nesse papo aqui solto, que tudo na vida cristã, ela começa com o alicerce da oração. Né? E se não houver, é um edifício construído na areia. É casa na areia. Não subsiste. Casa na areia. Porque tudo na vida cristã começa com oração. Tudo que a gente decide a fazer, um cristão, tem que ter oração. O senhor quer ver uma coisa interessante? A Bíblia fala o quê? Que depois, na igreja primitiva, quando ela começou a se organizar, que os apóstolos começam a organizar a igreja, eles começam a instituir o quê? Diáconos, para poder dividir o trabalho. O trabalho já não comportava mais, então eles precisavam distribuir trabalho. Os diáconos foram escolhidos para quê? Para servir as mesas, distribuir donativos, cuidar das viúvas. Era o trabalho deles. E qual foi o requisito? Homens cheios do Espírito Santo. Para servir mesa, precisa ser cheio do Espírito Santo? Precisa. Para tudo, precisa ser cheio do Espírito Santo. Quando a igreja perdeu esse norte, de que para tudo precisa ser cheio, nós começamos a ficar, tipo assim, uma organização. Eu sempre comento, irmã Meire. Isso é perigoso? Demais, né? Demais. Nós já estamos nos perdendo já faz tempo. Já faz tempo. Eu tenho orado, Jesus tem misericórdia, alcança a tua igreja, porque já faz tempo que está se perdendo. O que a gente pode fazer? Essa fala aí está preocupando. É preocupante, sabe por quê, pastor José? O senhor veja, a gente é de um tempo que você chegava na igreja, tinha no mínimo 1 hora de oração antes de começar o culto. Isso, não era? Isso. É verdade. Aí foram diminuindo para meia hora. Hoje nós não temos mais nem meia hora. A maioria das igrejas, eu chego cedo, às vezes, meu Cristiano, nas igrejas que eu vou pregar, tá todo mundo sentado conversando. Se perdeu, o senhor sabe disso, se perdeu o hábito das pessoas orarem. Muitas vezes eu chego, eu fico orando sozinha, porque tá todo mundo em volta conversando. Então você percebe, já perderam o hábito. Então, se você não tem esse hábito nem na igreja, dificilmente você terá em casa. Dificilmente você terá em casa. Eu ia falar essa fala, irmã Meire, que a gente ouve muito assim. Eu não venho na igreja orar, mas eu oro em casa. Não, dificilmente. Você reproduz, eu sempre falo, que você reproduz em público quem você é no secreto. Certo. Você reproduz em público quem você é no secreto. Certo. Se no secreto você já é uma pessoa dispersa, vazia, você vai reproduzir exatamente isso, não tem como. Então... E eu costumo falar assim, pastor Ziel, que essa fala que a gente teve
pessoas que não têm o hábito da oração ou não vai na igreja e se justifica que ora em casa. Eu falo assim, Mameire, que é igual a gente quando não vai a uma academia. A gente precisa ir à academia, mas não vai. Isso, aí você fala assim, vou comprar uma esteira, porque tendo em casa eu faço. Você compra a esteira. Ela vira cabideira. Ela vira cabide pra você colocar roupa. E você não usa. Entendeu? Não, você usa até pra pôr roupa em cima. Ela vira cabide. Aí fica difícil, né? Aí eu costumo dizer que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O que precisa ser feito, então? Ai, que clamor nós temos que levantar? É aquela palavra, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. A oração de Abacuque. Aviva, o que é aviva? Torna aviva outra vez. Isso. Aviva a tua obra, Senhor, a tua obra. O pessoal fala que nós estamos no tempo já do arrebatamento, fala-se do tempo aquilo que está escrito em Timóteo, tempos trabalhosos, difíceis. Sim. Nós enxergamos isso. Outros dizem que o arrebatamento se dará debaixo de um Pentecoste muito grande. Eu sei que Cristo pode fazer isso em fração de segundo, mas o povo estar voltado para isso. Me permitam uma fala. Nós temos muito pula-pula. Isso aí está... Quem não enxerga nisso? É aí que está o problema. Eu estou com dificuldade. É aí que está o problema. As pessoas estão confundindo o avivamento com esse barulho e com esse movimento. O que é avivamento nos tempos bíblicos? Arrependimento, volta para Deus, lágrimas, mudança de caminho. Toda vez que Deus ia fazer um avivamento, o que precedia o avivamento? Um quebrantamento do povo. Sempre foi assim. Então não é esse barulho que as pessoas estão... Eu acredito, pastor Uziel, na minha visão, né, que vai haver um grande avivamento antes de Jesus voltar. Porque se não houver, irmão, vai se perder muita gente. Vai se perder muita gente. Vai acontecer. Mas como esse avivamento se dará? Em meio a muita luta e perseguição. Deus vai chacoalhar essa terra, mandar a perseguição dos 4 cantos, e o povo vai ter que se voltar para Deus. Aí quando o povo se voltar com choro, com lágrima, com jejum, com quebrantamento, como diz lá em Joel, no capítulo 2, quando o Senhor usa o profeta Joel e diz para o povo, chorem ministros, chorem pastores, volte-se para Deus, jejum, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Quando acontecer isso, acontecerá um grande avivamento. A igreja vai subir debaixo de um grande avivamento. Mamãe, esse acontecimento que nós tivemos aqui atrás de pouco tempo, a pandemia, ela não revelou que a igreja não tem força suficiente para tomar posição e dizer nós somos isso aqui. Porque o que deu a entender é que se tornou todo mundo igual. Somos igual, sim. Certo? Mas dentro de uma visão, alguém tinha que levantar, peraí. Tá certo? Lembra da história de Daniel, quando o rei teve um sonho que ninguém revelava? Daniel se levantou e disse, me deu um tempo que eu vou orar, eu vou orar e Deus vai revelar. Convicção de quem ele era em Deus. E por que nós estamos... Eu lembro que eu estava trabalhando na congregação e nesse tempo eu falei, não, irmão, não é tempo de nós se esconder. Exatamente. É tempo de nós orar. Exatamente. Certo? E nós entrou lá, tem uma irmã que é um movimento na oração tremendo. Então vamos lá. E fomos orando, nós não tivemos perca. E uma senhorinha que já partiu para a eternidade depois da pandemia, ela ficou acompanhando. Ela disse, não, eu não posso ficar longe. Meus irmãos estão lutando. Eu quero lutar também. Ela tinha 86 anos. Olha só. Então a gente vê Mas a pandemia revelou as pessoas. Não mostrou pra gente? Mostrou assim, cara a cara, quem estava só no meio da multidão. Existe a noiva, existe o acompanhante da noiva. Entendeu? Tinha gente que era o acompanhante da noiva. Aí o Senhor revelou, falou, pronto, o acompanhante fica pra lá, que eu vou deixar só a noiva. Tem, Deus revelou, irmão. Eu mesmo não tive um pingo de medo do Covid. Deus é minha testemunha. Amém. As pessoas que me permitiram, eu visitei e fui atrás, e a gente abria a igreja, fazia oração dentro do que das leis. Dentro do possível, do possível, porque tinha já as proibições, não sei o quê, de ter punição para quem fosse pego, fazer reunião, tudo. Mas eu não tive medo. Eu falava, Deus, eu creio completamente que o Senhor está no controle de tudo. Eu acho que a pandemia revelou justamente o quanto a igreja já ia mal. O quanto ela já ia mal. Então, assim, o tempo passou, e tanto pastor Zé, todo mundo esperava o quê? Que quando acabasse a pandemia, o povo entraria na igreja assim, uau, graças a Deus.
quebrantado. Não foi, irmão. Muitos até hoje não voltaram. Até hoje não voltou. Isso. As pessoas foram voltando aos poucos tímidas, depois alguns se revelaram que realmente já não estavam muito bem, já desviaram mesmo. Então, assim, foi uma peneira de Deus. E de tempo em tempo Deus vai passar essa peneira, viu? É aquela palavra que diz passar o exército em revista? Passa o exército em revista, para ver quem é quem, porque Deus vai separar seu povo. Certo. Dentro disso tudo, o que eu percebo é que hoje, querendo ou não, a irmã se sente tranquila nas suas ministrações com o altar, com os pastores, não se sente, puxa vida, eu sou uma mulher aqui, isso vai dar certo, tranquilo nas suas... Não, tranquila não. Nunca a gente fica, né? Porque a gente sabe que sempre tem um pouco de preconceito. Sim. Hoje a igreja ainda abre bastante as portas para as mulheres, mas a gente sabe que a igreja foi exclusivamente masculina. No tempo do Daniel Berg, do Gunnar Wingren. Eu estava vendo até hoje um comentário sobre a Frida Wingren, que foi uma escritora, que a mulher era inteligente. Só que a mulher era barrada o tempo todo. Poderia ter feito uma história linda, mas eles barravam a história dela. Então eu não me sinto ainda à vontade, não. Se fosse no tempo atual, essa a Frida, ela estaria em outra história. Nível. A mulher é muito inteligente, é compositora de hinos da harpa, né? Tem vários hinos da harpa. Você vai ver o F lá e o V, que é Frida Wingren. Então, assim, ainda a gente não se sente, porque ainda tem aquele pouco de preconceito. Eu já fui desprezada em algumas igrejas. Eu tenho uma experiência, me permita contar? Depois, no próximo bloco. Voltamos mais uma vez agora para o terceiro e último bloco. A nossa irmã Meire tinha uma fala. A senhora está com liberdade. Sim, é uma experiência que eu queria contar a respeito disso, né? De que às vezes a gente não se sente à vontade, muitas vezes no altar. Uma vez eu fui convidada para pregar numa Manhã com Deus. Era tipo um pré-congresso de mocidade. Certo. A pessoa foi na minha casa, era tipo um segundo líder. Foi na minha casa, me convidou. E aí eu aceitei. Quando chegou no dia, eu fui. E quando eu cheguei lá, eu me sentei lá atrás. Ninguém me recebeu, não pegaram o meu nome, mas eu fiquei lá quieta, né? E o pastor que estava dirigindo o culto, o tempo todo ele dizia assim: irmãos, vamos orar, que a pregadora ainda não chegou. Eu calada, porque eu não ia levantar a mão e falar: eu sou a pregadora. Eu falei: Deus, estou aqui, agora o senhor faz alguma coisa. O rapaz que me convidou tinha ficado doente e não tinha ido. E aí as outras pessoas que estavam lá não me conheciam. De repente alguém resolveu perguntar o nome e tal, e eu falei: meu nome é Irmã Meire e tal. Aí ela: eu falei: o fulano me convidou para pregar lá, tá, vou avisar pro pastor. Aí foi lá, avisou pro pastor. Aí o pastor pediu para mim levantar, eu levantei, ele deu uma olhadinha assim, irmãos, eu senti o desprezo dele no olhar, eu senti. Eu sei que tudo isso faz parte do processo de Deus, para poder Deus nos ajudar, nos moldar. Mas eu senti o desprezo dele. Aí quando ele me pediu para levantar, ele ficou olhando assim: tá aqui. Ele disse: falaram que é a pregadora. A irmã que veio pregar, eu falei: não, fulano me convidou. Um constrangimento terrível. Depois ele continuou dando sequência ao culto. Isso deu por volta de 11h30, e aí ele foi até umas 11h35, e falou: agora nós vamos ouvir a palavra, mas eu peço que a irmã não passe do horário, nosso horário é 12h, nós não temos o hábito de passar do horário, então a irmã cumpra o horário. Falei: amém. Eu falo que foi o caminho mais longo que eu fiz, foi de onde eu estava até aquele altar. Eu fui assim, completa agonia, falando: Jesus, tem misericórdia, pega na minha mão, não me deixa ficar envergonhada, Jesus. O Senhor nunca me deixou, o Senhor sabe que eu não queria estar. E fui falando com o Senhor, e subi no altar muito nervosa, comecei a pregar, e fui falando, Deus foi me dando graça, preguei, e quando faltava 5 minutos para meio-dia, eu fui encerrar, porque eu falei: vou ser pontual, do jeito que ele falou. Só que enquanto isso, Deus já estava tomando a igreja, os irmãos já estavam se enchendo do poder. A filha desse pastor foi batizada no Espírito Santo, e daí ela ficou lá totalmente tomada pelo Espírito Santo, e aí eu devolvi o microfone para ele, e ele tentava falar e não conseguia mais, porque a igreja não parava, e o culto foi terminar 1h da tarde. Então, assim, tem essas experiências também de desprezo. Então, assim, a gente vê que Deus honra, né? Certo. Como diz a história, como se fizesse uma pergunta interna, né? O que vai sair dali? Exatamente. É isso, né? Talvez se chegasse, sei lá. Olha para a aparência, fala: nossa, essa irmãzinha aí, será que né? Porque esperava, eu brinco, eu faço aqui por causa da altura,
Acho que o pessoal assim, esse 1,5 metro de gente é alguma coisa. Então, assim, eu acho que podia ser alguma coisa. Sempre que a irmã começa a ministrar as suas palavras, ou seja, orientada por Deus, existe alguma coisa que a irmã gosta de usar como introdução, ou sempre usa já a ministração? Não, sempre começo glorificando a Deus e sempre dizendo, irmãos, é um privilégio servir a Deus. Certo. É um privilégio, não é um peso, nem atender o chamado é um peso, é um privilégio, porque Deus não precisa da gente para nada. Irmã Meire, se tivesse que aconselhar as mais jovens, nós temos hoje no setor algumas meninas florando, tivesse que dizer uma fala para ela, uma frase só, que frase diria? Ore mais. Ore um pouco mais. Se aproxime de Deus. Certo. Minha vida inteira, desde o dia que eu aceitei Jesus, foi de completa comunhão, de entrega, de jejuns, de oração. Então, é orar. O segredo é buscar o Senhor. Existe alguma coisa, por exemplo, eu vou contar uma experiência que o pastor Anderson me chamou, ele estava no 120. Sim. E eu estava no sede. 2019, não. Eu sei que eu estava não sei aonde, não sei o que aconteceu. Ele me chamou. E eu fui orar ao Senhor, por que daquele chamado? E quando eu estava orando, ele me mostrou 3 pessoas que tinham que descer do altar e ungir aqueles irmãos. Ele disse, hoje será diferente. Não convide para vir. É eu que vou até a pessoa. E quando eu comecei a falar, eu falei para os irmãos que seria diferente. E naquele momento, a esposa do irmão, que foi para Jundiaí, o irmão... Santana? Não o outro, que era evangelista também, magrinho. E tem uns filhos, Daniel... Ah, sei, Dioclésio. Dioclésio. Naquele momento, era o Dioclésio, tinha um outro irmão que já faleceu e uma outra irmã que está viva ainda. Ele disse, vá e unja. Só que quando eu cheguei no culto, só tinha 2 pessoas que estavam naquele currículo. Eram 2 irmãs, o irmão tinha faltado. E quando foi para o processo da oração, que começamos, eu fiz tudo conforme a orientação do céu, e quando pus a mão para ungir, Deus revelou para o Anderson na hora que estava trocando o sangue da irmã. Olha. Foi. E ela estava num processo de câncer, de anemia, negócio assim. E foi trocado tudo. Quando foi para o médico, ela disse o que aconteceu. Então, ela depois foi no Paulista para contar essa história. Glória a Deus. Tá certo? Eu acredito que nós, muitas das vezes, tem hora que a minha esposa diz, você fala muitas coisas que acontecem. Tem que falar, irmã Meire. As obras têm que ser contadas. Tem que ser contado. O que a Bíblia fala nos Salmos e até no Êxodo, que toda a obra do Senhor tem que ser passada para as outras gerações. Nós temos que falar as coisas que o Senhor faz. Para outros crerem, para outros voltarem a buscar milagres. E uma coisa que eu também percebo é que quem tem não sabe que tem. Exatamente. Tem muita gente que não sabe. Tá certo? Deus usa ele num ponto e ele não consegue enxergar. É muito importante uma conversa com uma pessoa mais experiente. Sim. Sabia? Porque tem coisa que acontece que eu não sei que é Deus. Tá certo? Aquela história mesmo de Jesus fazendo aquela entrevista bonita, e quando ele pergunta para os discípulos, quem diz ser o filho do homem? Ninguém... Será que Jesus não sabia que o nome dele não era citado? Ele sabia. Ele disse, você, o que diz? Aí ele, estão falando de João Batista, estão falando de Jeremias, estão falando de Elias. E alguns dos profetas, não foi? Aí eu disse, e vocês? Ali eu sempre falo, até já preguei sobre esse texto, que Jesus queria dizer. Eles podem não saber, mas e vocês? E vocês? Vocês têm que saber quem eu sou. O que Jesus estava dizendo quem caminha comigo tem que saber quem eu sou. Porque tem gente caminhando com o Senhor, mas não sabe quem é o Senhor. E aí volta para o mesmo ponto, a intimidade. Você tem que conhecer quem é o Senhor, principalmente nesse tempo de tanta informação, de tanta mudança na forma de pregar, nas teologias. Se você não tiver, irmão, não conhecer o Senhor de perto, você vai ficar confuso, porque é muita informação que está surgindo nos nossos dias. As pregações, você vê hoje já pregador famoso, colocando cada aberração no altar, você fala, meu Deus.
Eu acredito que a pregação ela deve caminhar pela simplicidade. Pela simplicidade. Não Ficam deve. buscando coisas que não estão na Bíblia. Aham. Então, assim, somente quem caminha com o Senhor para ter discernimento. Certo. Uma coisa também, nós estamos vivendo uma época que, não sei se eu posso fazer essa pergunta, Pode mas ela fazer. é para esse momento aqui. Uhum. Nós estamos vivendo uma época que o pessoal quase não quer filho, prefere cachorro. Eu não estou entendendo, irmã Miriam, isso está normal também? Também não. Também não, porque também tudo faz parte já sei lá, de um tempo tão difícil. Por exemplo, outro dia eu ouvi uma fala de uma pessoa dizendo que ela fazia faculdade e que a professora dela, um dia, que é feminista, estava lá na sala e falando muito assim, sobre feminismo e falando sobre que ter filho atrapalhava a vida da pessoa, que não sei como é que as mulheres queriam filho e tal. Aí falou um monte. Depois que ela terminou de falar, ela perguntou para as alunas: quantas de vocês ainda querem ser mãe? E todas ficaram caladas. E essa moça se levantou e disse: eu quero. Ela falou assim: como você ainda quer ser mãe num mundo desse, colocar criança nesse mundo? Olha quanta gente mal. Ela falou: porque eu posso colocar alguém bom nesse mundo. Olha que legal. Entendeu? Então, assim, a ideologia dos dias de hoje é essa. Certo. É tudo na contramão das coisas que Deus criou. Meu Deus, mas mesmo sendo uma classe total, quer dizer, não teve no mínimo 50% de defesa, uma pessoa... Uma só. Ela falou: eu posso ter um ser, ensinar valores, princípios, e essa pessoa ser uma pessoa boa nesse mundo mal. E sabe por quê, pastor Uziel, a classe inteira, só uma moça se levantou? Uhum. Porque era esse ponto que eu queria falar com a irmã Meire, sobre líder sem oração, né? O líder que não ora. Eu até anotei aqui que eu ia perguntar para a irmã Meire, né, sobre a diferença de orar e interceder, porque hoje, se você tratar desse assunto com o crente, para ele orar e interceder é a mesma coisa. E não é. E não é. E aí a pergunta: se todo intercessor se torna um líder, e todo líder deve ser um intercessor. Porque o líder, ele tem poder de influência. Sim. O professor, ele tem um poder de influência, por isso que os alunos se calaram. Certo. Porque ele é um espelho, Certo. ele é a influência. Então, essa influência ela pode ser positiva ou negativa. Exatamente. Né? E na igreja não é diferente. A gente fala assim: o que falta fazer para o povo vir orar? Né? Porque geralmente quem convida não vive uma vida de oração. Exatamente. O senhor entendeu? Agora, como é que eu posso convocar, se eu sou a primeira a não fazer, né? Então você não convence. É o que a irmã Meire falou: você tem que ter convicção do Deus que você serve e convicção do que você está fazendo. Irmã, me permita a parte, em 2020, no mês de fevereiro, nós estávamos na escola dominical e o Espírito Santo falou em voz audível ao meu ouvido espiritual. Ele disse: dias difíceis está chegando e é preciso orar. Aí ele me orientou a fazer uma oração de 12 horas, certo? Ininterrupto, direto. Sim. E foi convocado os irmãos e naquele momento alguns irmãos disseram: pastor, está desorientado, isso não precisa, é muita coisa. Isso no mês de fevereiro, nós estávamos chegando para a ceia, né? Participamos da ceia. Quando chegou no mês de março, dia 16 de março, fechou tudo. Aí o irmão disse: o pastor estava certo. Tem um setor, pastor, eu estava conversando com uma irmã, não vou citar o setor, mas essa irmã desse setor, ela estava dizendo que o pastor setorial dela, ele convocou os obreiros do setor para trabalhos de oração com os obreiros. E aquele que não vier, não vai sentar no púlpito. Olha que coisa boa. Olha, não vai sentar boa. no púlpito. O senhor está vendo que coisa boa? Então, e diz que ela diz que isso está funcionando. Isso está fluindo. Mas eu ainda tenho uma tese que esse caminho ele tem que ser natural. Sim, só que, se eu ver que não está fluindo no natural, só que, porque assim, querem o cargo, mas não querem os encargos que traz o cargo. Eu tenho que entender, né, minha Cris? Exatamente. Que a situação mas hoje, tem um processo. Hoje, pastor Uziel, é o que a gente falou, o que as pessoas querem é status. É status. A carteirinha, sabe?
Eu sou presbítero, eu sou evangelista. A gente estava até falando esses dias, a gente citou o irmão Messias. Eu falo, o irmão Messias é um evangelista nato, porque ele vive na prática. Exatamente. Né? Então, mas tem algumas pessoas que têm a carteirinha, mas não vivem a prática do evangelista, Certo, não é verdade? Isso. A irmã lembra que nós ficávamos 2 horas de oração em Pernambuco? Com certeza. Então, Existia o culto de oração, existia o culto de oração de portas fechadas, o senhor lembra? Uma vez por semana, podia ser na segunda, tinha uma vez por semana um culto de oração a portas fechadas, das 7 até as 9. Isso. O matutino ainda lotado. Continua fluindo, mas só que o pessoal ninguém quer, né? Por exemplo, o senhor sabe que eu sempre confundo, mas acho que é a Coreia do Norte, né? Que é aquele que o pregador lá, ele fez uma convocação, que a igreja dele tem que ter oração o culto é 5 horas da manhã. E começou a convocar todo mundo para orar 5 horas da manhã. Certo. O índice de violência na Coreia do Norte desapareceu. Os bares fecharam. Isso tá no YouTube, você pode pesquisar. Os bares, vai gente do mundo inteiro conhecer a igreja dele para dizer, o que você fez aqui? Ele falou, oração. Então, a fórmula mais antiga e a mais eficaz. Mais eficaz. Porque se eu convoco, por exemplo, o obreiro, ele não vem, então ele não serve para ser obreiro. Não é verdade? Irmã Cris, eu ainda tenho uma tese comigo. Eu acredito que o obreiro, eu não sei se a irmã aprova isso, porque nós sabemos que na época de Eliseu e dos outros profetas, tinha a escola de profetas. Tinha a escola. Eu não sei se ensina, porque não aparecem tantos homens que foram com tanto vigor como Elias, né? Eliseus, e alguns outros. Você vê que, por exemplo, Jonas, ele é um profeta, mas não foi tão pujante, ele aparece em uma história, logo ali a história termina. E a única parte da Bíblia, do livro de Jonas, que conta que ele orou, foi na entranha do peixe. Que tem uma coisa muito interessante, pastor Eliseu. Deus chama a cada um. Só que o que vai fazer que ele tenha crescimento é o nível de renúncia dele. O quanto ele está disposto a renunciar para viver o chamado. Por isso que a gente vê hoje tantos obreiros, às vezes, apagados, porque não tem nível de renúncia. Certo. Eles só estão na cadeira, só tem um altar, mas não tem nível de renúncia. Então a renúncia é que faz você viver níveis maiores. Você não está disposto a perder uma madrugada de sono, deixar sua cama quentinha, para ir fazer 1 hora de oração que seja? Então você não... Por exemplo, fica difícil. Tem uma fala da pregadora chamada Valnice Milhomes, o senhor conhece, né, que é do Recife, inclusive. É uma pioneira da televisão. Nunca nenhuma mulher teve programa em televisão. Essa mulher tinha todo sábado um programa para pregar. A Valnice Milhomes. E ela diz uma coisa: se você não pode vencer um prato de comida, dificilmente você vencerá o diabo. Meu Deus. É forte, né? Por exemplo, você não consegue perder um prato de comida, assim, tipo, para jejuar, dificilmente você terá força contra o diabo. Então, assim, quando nós olhamos para os nossos dias, se as pessoas, os níveis de renúncia dela é raso, ela nunca vai chegar a viver coisas grandes. Não é que Deus escolhe um para viver algo grandioso e outro, não, é a renúncia. Deus não honra a conquista, Deus honra a renúncia. Eu admiro aquela passagem de Daniel, eu tenho ela como base, tanto é que quando o pastor Edivan passou por aqui, eu fiz menção dela, Daniel 10, 12. Ela traz um retrato dos começos dos primeiros capítulos, quando eles renunciam. Aí ele diz, não tema, porque desde o primeiro dia, que aplicar seu coração, a compreender e a humilhar-te. Foram ouvidas, essa fala ela tem peso. Está correto. Exatamente, a renúncia. Agora, nós vivemos hoje uma geração rasa, que vive pouca coisa, porque é o nível de renúncia, irmão. Certo. A pessoa não renuncia às suas vontades, seu eu. A pessoa quer viver da sua maneira. Então, assim, não tem como viver coisas grandes. Certo. E aquela irmã Maria Aparecida Borges, sim, também. Sabe? Ela é conterrânea. Ela fala num podcast sobre oração, ela fala assim, eu dei tanta risada. Eu acho que eu assisti esse podcast. Ela fala assim, que o líder que não ora, ele é igual uma carrapeta doida. Foi. Eu assisti. Carrapeta doida. Porque ela fala, pastor Céu, que a obra não é do homem. Não. A obra é de Deus. Então, se a obra está na mão do homem, ele tem que orar para que o dono da obra direcione e oriente. Isso. Se ele não tem uma vida de oração, ele é uma carrapeta doida.
Exatamente. Deus do céu. Eu tenho preocupação sempre por onde a gente passou em orar para que o Jesus revele na hora do culto quem está com a liberdade para aquele culto. Quem vai ser os integrantes daquele momento. E muitas das vezes as pessoas dizem, mas só usa fulano, só usa cicrano. Né? Mas eu entendo que não. O culto ele é livre, né? E muitas das vezes já cheguei em culto do próprio Senhor dizer, tem alguém que tem um testemunho. E um culto de domingo, né? Eu falo, olha, o Espírito Santo está orientando isso aqui. Sim. Então, com quem está? E a pessoa levanta e fala. Então, não é uma coisa simples. Não, você tem que pedir a Deus que Ele guie o culto. Não. Ah, Senhor, eu estou aqui, mas quem vai guiar o culto é o Senhor, Ele que vai guiar o culto. Então, Certo. quando a gente olha, às vezes, aqueles cultos atribulados, e chama fulano, por exemplo, você está no culto aí, chama fulano está assim com o dedinho que não. Meu Deus do céu. Aí chama o outro, então não foi guiado pelo Senhor, porque se foi, a pessoa tem que estar disposta. Mas tem hora que é guiado, as pessoas que não, talvez não saiu Que na não- mesma fiação. Que não quer, né? É porque o culto já começa de manhã quando a gente levanta, né, irmã Sim, Meire? o culto já começa de Aí manhã. você já chega à noite Você lá, prepara o culto. fervendo, né? Porque se a irmã orou, Deus orientou, chama a Cris. A senhora, Cris, Cris faz assim, a irmã vai se dar, não, será que não fui eu? Não, a senhora orou. A senhora está debaixo da oração. Agora, se o obreiro não orou, a irmã não orou, eu já fico, já fica noutra visão. Tá certo? É que assim, até eu estava vendo aquela passagem que Jesus chegou no templo e eles estavam vendendo, né, no Isso. templo, negociando, e Jesus chegou, chutando as leis e bateu nos cambistas e tudo. Qual foi a ira de Jesus ali? Porque as pessoas vinham para o culto e eles tinham que trazer um animal, né, para o sacrifício. Isso. O que acontece? Eles pegavam os cambistas, ficavam ali na porta com os animais, porque os distraídos chegavam na última hora, compravam o animal e levavam para oferecer. Isso. Era isso que estava aborrecendo a Deus. Certo. Deus falou, eu não quero isso. Eu queria que você preparasse. Certo. Cevasse esse animal desde pequenininho. Você entende o que é preparar um culto? Não é chegar na última hora, vou pegar... Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque a dele foi de última hora, de qualquer jeito. Certo. Não é o valor monetário, é a intenção do coração. Certo. É como você oferta, é como você oferece. Então, Certo. Jesus rejeitou por quê? Porque eles chegavam na última hora e ficavam comprando ali na porta e levavam e achavam que estava tudo certo. Irmã Meire, dentro de... Isso agora é a última pergunta. Sim. Dentro de um culto, até onde o pastor tem a incumbência de animar o culto? Porque nós não somos animadores. Sim, sim. Eu acredito que cada crente tem consigo a responsabilidade de acender o tição, não é isso não? Exatamente. Cada um, é como quando Abraão subiu, né, em Gênesis 22, subiu para o Monte Moriá para ir oferecer o sacrifício, que até então era o filho dele. Isso. Ele estava levando a lenha, Isso. ele estava levando fogo, Certo. ele estava levando o cutelo. Certo. Lá em cima o que ia acontecer já não era com ele, mas ele estava levando. Certo. Então cada crente tem que vir para o culto com sua parte, com a lenha, preparando. Isso, eu lembro que eu sempre tenho essa tese comigo. Primeiro culto, quem é pentecostal carrega lenço, harpa e a Bíblia. É a Bíblia. Se não vem preparado assim... Não, ele já não veio para adorar, já não veio para oferecer sacrifício, porque existe duas coisas diferentes. Uma é você cultuar e outra é você assistir culto. Isso. Então assistir é você assistir os outros, ser cheio do Espírito Santo. Certo. Gente, nós estamos terminando o nosso podcast hoje e nós tivemos o prazer de conversar essa conversa solta com a irmã Meire. Irmã Meire, eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações. Para nós foi um prazer, certo, conversar com a irmã. Foi muito esclarecedor. Eu não sei se a irmã teve algum momento que ficou, e agora o que eu falo? Mas deu para entender que a irmã falou tudo, tá certo? E estamos felizes com a sua participação. Amém. Pode fazer suas considerações finais. Amém. Bom, eu agradeço a Deus por estar aqui, a pastora Uziel por essa oportunidade, a irmã Cristiane, que é uma amiga querida, Deus abençoe cada um dos irmãos, e para mim foi um prazer estar aqui, poder falar a palavra de Deus, falar um pouco da minha vida, e nós estamos juntos nessa peleja. Amém. Fala, irmã Cristiane. Quero agradecer também a irmã Meire por ter aceitado o convite. E sempre falo e repito, irmã Meire, que a irmã Meire sempre foi uma referência na minha vida, né? Eu sempre costumo falar que eu estou engatinhando, né? E assim,
sempre a pessoa que eu sempre olho, me espelho, assim, é na irmã Meire, né? E é um prazer enorme ter a irmã como essa referência no setor e nas nossas vidas também, né? O lugar da irmã, a irmã é a nossa mãe, para as irmãs do setor, a irmã é a nossa mãe, e para todas aquelas irmãs que estão começando a galgar esse caminho também de levar a palavra, que eu tenho certeza, irmã Meire, que não é somente eu que me espelho na irmã, mas muitas irmãs do setor olham para a irmã e vê a irmã como uma referência. Eu acredito que muitas das vezes pode surgir até aquela dúvida, né, irmã Meire, assim, Senhor, eu sei o que o Senhor ainda tem comigo, mas tem tantos olhos olhando para a irmã e acreditando, né, e falando assim, se ela venceu, eu vou vencer também, né, eu quero ser uma mulher de Deus como a irmã Meire, então que a irmã saiba que a irmã é um espelho, tanto que a irmã foi solicitada aqui, ó, chama a irmã Meire lá para falar. Obrigada a todos vocês que pediram. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Gente, nós estamos terminando, e para que fique bem acentuado, nós somos pentecostal. Amém? Sim, amém. Pentecostal. Glória a Deus. Claro.